Boa noite. Você vai ver no programa de hoje, egressos do curso de administração promovem treinamento para mostrar alternativas de como trabalhar com portadores de autismo. Aberto o período de inscrições para o mestrado em ecologia. Semana Acadêmica de Engenharia de Alimentos marca os 20 anos do curso. Veja ainda o início das campanhas Outubro Rosa para a prevenção do câncer de mama e Novembro Azul para a prevenção do câncer de próstata. O futuro do seu filho depende de escolhas. Atendimento personalizado aos pais. Ampla estrutura e local para embarque e desembarque dos alunos. Primeiro lugar no Enem da região. Professores com formação específica para cada nível de ensino. Atividades extracurriculares. Dança, judô, futsal, mini tênis, coral. Agende um horário e conheça muitos outros motivos para fazer uma escolha bem pensada. Escola de Educação Básica Uri Erechim. Matrículas abertas. Fone 3520-9007. A universidade está realizando novamente a campanha Outubro Rosa, que visa prevenir o câncer de mama. Neste ano, a iniciativa da URI está associada a uma outra campanha, o Novembro Azul, que visa prevenir o câncer de próstata. A programação das duas campanhas, aberta no dia 1º, busca promover ações educativas e preventivas em saúde, de forma humanizada e integrada nas diferentes culturas. A primeira atividade do projeto foi um painel que analisou o câncer de mama e que teve como convidadas a professora Márcia Caron, a médica mastologista Clarice Campos, as enfermeiras Maria Aparecida Nunes e Aline Holken, da Secretaria Especial da Saúde Indígena de Passo Fundo, e a coordenadora adjunta da Saúde da População Negra do Estado do Rio Grande do Sul, Thaís da Silva Vieira. Na cultura negra, Thaís, como está essa situação? Eu acho que é muito importante discutir, para cada cultura a questão da saúde. Acho que a saúde da mulher é uma pauta muito importante no nosso país. Então, assim, a gente vai falar hoje de saúde da mulher negra e a questão principal, acho que a gente precisa desmistificar, assim, não existem probabilidades genéticas da mulher negra ser mais ou menos doente que as mulheres brancas, mas existe uma questão do acesso à saúde. Então, os dados de saúde, existe uma simetria muito grande por causa do racismo institucional. Então, a gente vai focar bastante nessa questão, e para poder reverter esses dados. Por que a mulher negra tem dificuldade de acesso à saúde? A nossa hipótese é essa, o racismo institucional. O que quer dizer o racismo institucional? Os serviços de saúde que não acolhem as demandas daquela pessoa. Então, vou contar um exemplo, A gente faz muitas formações pelo Estado e aí a gente foi fazer uma formação falando sobre saúde da população negra e uma trabalhadora em saúde levantou a mão e falou, olha, eu atendo todo mundo igual. Isso é uma coisa que a gente escuta bastante. E a gente contando, então as questões de saúde da mulher negra e falou que das 7 consultas pré-natais no SUS, a mulher negra vai a 3. E essa mesma pessoa levantou a mão e falou, eu não tenho culpa que a negra é mais preguiçosa. Então, infelizmente, em 2014, a gente ainda precisa lidar com questões assim, do não respeito, Acho que a biologia já comprovou que a cor da pele não faz uma pessoa mais inteligente ou menos inteligente, mas no discurso social isso ainda acontece. Então o negro é estigmatizado e o que ele faz é ele acaba não acessando serviços de saúde por não ser acolhido nesses serviços, Então a questão da saúde da população negra é essa, é o racismo institucional. Você vai ver agora o depoimento de uma paciente com câncer de mama que está em fase final de tratamento. Elisângela Braga é um exemplo de força e coragem. Ela diz que o autoexame foi importante para o diagnóstico, mas que o acompanhamento médico é fundamental para o sucesso do tratamento. Afirmou também que a doença
é um aprendizado e traz muitas lições positivas. Esse processo todo só te deu coragem para realizar alguns projetos, né? Pode falar um pouquinho deles para nós? Então, como eu vivia muito tempo na quimioterapia ali, eu fiquei 7 meses ali dentro, né? Então, o que a gente nota, assim, que tem muita a falta de apoio para quem está passando por isso é enorme. Então, eu e a minha amiga, que acaba criando um vínculo de amizades lá, né? A Regiane Basso, nós criamos as Penélopes Solidárias, que é uma ONG onde a gente arrecada cabelos para mandar para o Hospital de Santo Antônio de Porto Alegre, o hospital mesmo manda para fazer as perucas para as crianças, né? E a gente arrecada lenços também para deixarmos no Hospital Santa Terezinha. Até as mulheres que querem, as perucas a gente manda para Porto Alegre e Porto Alegre nos manda gratuitamente essas perucas. Elas são dadas, né? A gente não empresta. Nós damos as perucas e deixamos com elas. Elisângela, a sua descoberta foi feita através de um autoexame, né, que está sendo tão incentivada hoje, durante todo esse mês, para a população, para toda a cidade, né, e para todo mundo, na verdade. O que você tem a dizer para as pessoas, para as mulheres especialmente, para prevenir o câncer de mama? O autoexame é muito importante, né, então toda mulher tem que fazer isso. Depois, logo após a menstruação, que tu faz, né? Quem não passou ainda pela menopausa, né? Que na menopausa, quando a mulher está na menopausa, ela já tem que... vamos supor, dia 20 de cada mês farei o autoexame, né? O autoexame ele é muito importante, porém, ele não tira a importância dos outros exames clínicos, que é ali que vai ser detectado se ele é benigno, se ele é maligno, ou às vezes pode ser até um fibroadenoma, que é como se fosse uma gordura, né? O autoexame, ele é muito importante. Eu acho que toda mulher deveria fazer, assim como o preventivo, né? Do colo do útero, que é feito uma vez por ano. Nesse momento você contou também com o apoio de muitos amigos e da família, né? Eles são imprescindíveis para superar isso. São. A minha família me apoiou do início ao final. Ao final não, né? Eu ainda não terminei, mas está comigo sempre. Os meus amigos também. Eu só tenho a agradecer à família, aos meus pais, aos meus tios, aos meus primos, os meus amigos que foram tudo na minha vida. E pessoas que antes eu não falava, acabei voltando a falar. Então, assim, o câncer ele tem um lado bom. Lógico, ninguém quer ter câncer, né? Mas ele faz você ver a vida de outra forma. Ele faz você ser humana, você ter amor, você cumprimentar as pessoas, dar valor às coisas simples, sabe? Eu só tenho a agradecer. Eu não me arrependo de nada, faria tudo de novo. Você quer mais informações sobre a programação do Outubro Rosa e o Novembro Azul? Acesse a nossa página www.uricer.edu.br. A Associação dos Egressos do Curso de Administração, em parceria com a Aquarela, Associação Pró-Autista de Erechim, promoveu um curso sobre adaptação de materiais para atividades com pessoas com transtorno espectro autista. O curso, direcionado aos pais, profissionais, cuidadores, professores e pessoas ligadas a esse transtorno, reuniu cerca de 70 pessoas. Através da apresentação de materiais, a ministrante do curso, professora Mariel Neto Dias, mostrou como as pessoas que possuem o transtorno conseguem aprender. Os materiais utilizados por Mariel durante o curso foram desenvolvidos para trabalhar com a filha, que também tem autismo. Bom, o autismo ele é um transtorno global do desenvolvimento que ele afeta 3 áreas, né? A social, né, que são comportamentos, né, a parte de sociabilização da criança, ela afeta os interesses da criança, que eles têm geralmente interesses restritos, né, e a linguagem. Então a gente chama assim uma tríade. A criança tem várias dificuldades, né? Mas as que mais são perceptíveis e que a gente precisa atuar para amenizar os sintomas são essas que eu comentei. Então, assim, qual a importância desse curso hoje é mostrar de que forma que a gente consegue assim, abranger essas áreas e que eles entendam.
porque o autista ele tem muita dificuldade assim, com as coisas concretas, ele precisa visualizar, ele precisa sentir, ele precisa tocar, ele precisa vivenciar. Então, o que eu trouxe hoje como mãe, né, com experiências que a gente viveu com a Gabriela? Eu trouxe todos os materiais que a gente conseguiu trabalhar com ela para amenizar alguns déficits dessa área, de comunicação, de interação social e de estereotipias, que são comportamentos repetitivos, né? Essa formação é importante porque hoje nós tivemos aqui pais, nós tivemos professores, nós tivemos psicólogos, né, familiares, e assim, quanto mais as pessoas conhecerem o assunto e saberem como lidar com essa criança, mais desenvolvimento elas vão ter, né? Então, por isso que é importante assim, a gente buscar a formação com pessoas que vivenciaram, com pessoas que estudaram, com pessoas que conhecem o assunto, porque existem muitos mitos, né? E eu tentei hoje desmistificar isso, assim, de que eles não conseguem aprender determinadas coisas. Qual que é a importância da universidade nesse processo de formação de novos profissionais e também a importância do egresso que volta para a universidade em prol de desenvolver uma qualificação para trabalhar com o autista? Sabe que hoje para mim isso foi uma novidade. A hora que eu cheguei aqui, o primeiro que estava aqui hoje para me receber foi um egresso. E eu fiquei surpresa, né, quando ele me falou que ele era, se não me engano, da área da administração, né? E eu disse, nossa, que interessante. E ele falou um pouquinho de como que funcionava, gente, isso para a comunidade, para as pessoas que estão envolvidas com a causa, é maravilhoso. Porque assim, as pessoas não se sentem sozinhas nessa luta, né? Então, qual a importância disso? Se cada um que se disponibilizou a participar desse programa, né, dos egressos, vissem ou assistissem um pouquinho do que a gente teve aqui hoje, veria assim, o quanto podem fazer por essas crianças, né? Eu fiquei realmente assim, encantada com o trabalho que eles estão desenvolvendo aqui com a ajuda, né, dos egressos. Acho que a universidade, o papel da universidade está sendo assim, fundamental. Nós temos, eu sou de Santo Ângelo, né, e a URI lá de Santo Ângelo, eles têm uma participação fantástica também junto a essas crianças com a ecoterapia. Eu acho que a universidade ela pode ser parceira dessas instituições, assim como está sendo para esse evento, pode ser parceira, porque, por exemplo, assim, eles precisam de fisioterapeuta para atendê-los, eles precisam de fono, eles precisam de estimulador, eles precisam de educador físico. E a universidade, eu acho que é o local assim, onde eles podem ser acolhidos, ser abraçados, né? Por quê? Porque aqui está o conhecimento, né? Aqui são pessoas que estão dispostas a começar uma profissão, a começar uma vida que pode levar eles a ter um desenvolvimento assim, fantástico, se eles conseguirem que durante a trajetória acadêmica eles entrem em contato com essas crianças, que eles consigam transmitir o conhecimento que eles têm aqui dentro para a vida dessas crianças. Veja depois do intervalo, Semana Acadêmica de Engenharia de Alimentos comemora 20 anos do curso. Confira em instantes. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas. O curso de Engenharia de Alimentos promoveu a sua 19ª Semana Acadêmica. O evento, que contou com a realização do 15º Encontro de Iniciação Científica, teve uma marca especial, a comemoração de 2 décadas do curso. A Semana Acadêmica contou com a presença de profissionais de vários pontos do país, entre eles o professor César Santana, da Universidade Tiradentes de Aracaju. O tema, os processos de agitação em matérias.
Em todo processamento, seja de alimentos, seja um processamento químico, você sempre parte de uma matéria-prima. Aí, em cima dessa matéria-prima, você precisa realizar algumas operações, algumas delas de separação, de fracionamento, tá? E também de mistura, tá, dessa matéria-prima para que ela seja processada. Então, geralmente você parte de uma matéria-prima, aí você interfere com um conjunto de operações, que em engenharia a gente chama de operações unitárias, e finalmente você chega a um produto. Como a matéria-prima é muito diversificada e os produtos são muito diversificados, então é como se você tivesse assim blocos de operações em que o engenheiro tem que escolher, tá, quais são esses blocos, como se montasse realmente, vamos chamar assim, um Lego, tá certo, de operações, para que essas operações permitam que você chegue num produto final. Tá? Então, geralmente você pode fazer uma agitação, uma mistura, uma filtração. Tá? No final, dependendo do seu produto, pode fazer uma destilação. Geralmente essas operações sempre terminam em ão. Isso é uma característica da infiltração, destilação, extração, absorção. E o que os acadêmicos, tanto da graduação quanto da pós-graduação, devem levar em conta justamente nesse processo, né? Quais são as tendências, as perspectivas para a profissão e o que os espera ali no futuro? A profissão, tanto do engenheiro de alimentos como do engenheiro químico, é uma profissão que ela tem um papel, sempre teve e agora tem cada vez mais importante, né, na sociedade, né, e na implementação, né, de processos que sejam mais competitivos. Hoje, com a questão da globalização, né, no qual as indústrias têm que competir em vários níveis, né, com empresas que inclusive já têm uma experiência maior, então ela tem que partir claramente para aumento da eficiência, tá, dessas operações e processos e a introdução de novas características, de modo que você possa encontrar alguns atalhos para obter um produto de alta qualidade com um custo menor. Um outro tema que mereceu atenção na Semana de Engenharia de Alimentos foi a nanotecnologia. Segundo Daniel Correa, a aplicação dessa tecnologia traz uma contribuição expressiva ao setor, principalmente na qualidade dos produtos. Bom, a nanotecnologia é uma área relativamente recente na área de alimentos, e a ideia é que, utilizando materiais nanométricos, na verdade, a gente consiga obter um ganho muito grande em termos de propriedades. Então, por exemplo, nós temos trabalhado, eu quero dizer, várias instituições de pesquisa, por exemplo, com o desenvolvimento de sensores nanoestruturados, por exemplo, para avaliação da qualidade de alimentos em relação a algum tipo de contaminante, ou, por exemplo, análise de líquidos, né? Por exemplo, a própria água, que é um efluente muito utilizado, né? Então a gente consegue fazer análise de líquido, ver se ela está contaminada com algum tipo de metal pesado. E a ideia é que, utilizando esses sensores nanoestruturados, então a gente tem um ganho de sensibilidade e limite de detecção muito grande. Uma outra aplicação muito interessante da parte de nanotecnologia refere-se à produção de filmes, né, películas comestíveis que possam ser justamente utilizados para recobrimento de frutas, né? E com isso a gente consiga, por exemplo, diminuir perda de água desse fruto, a diminuição de trocas gasosas e, consequentemente, aumentar o tempo de prateleira desses frutos. Consequentemente, a gente também não vai sofrer mais com a banana estragando na fruteira, não vai mais ter esse tipo de problema na nossa casa? Isso, a ideia é justamente que essas tecnologias venham para mitigar esses problemas, né? Ou seja, você aumenta o tempo de prateleira e, consequentemente, né, você tenha uma diminuição aí no desperdício de alimentos, que é um problema muito grande, não só exclusivo do Brasil, né, mas é um problema mundial. A gente tem níveis altíssimos aí de desperdício de alimentos. Então a gente aumenta o tempo de prateleira, né, consegue ter um produto mais saudável e, além disso, tem-se a diminuição do desperdício. E como andam essas pesquisas? Isso é uma realidade próxima ou não muito próxima da gente? Olha, Fernando, isso aí varia um pouco, né? Algumas tecnologias, na verdade, elas já estão entrando no mercado, né, como alguns desses vários tipos de sensores. Outros tipos de tecnologias, por exemplo, como embalagens e revestimentos, elas dependem um pouco de legislação,
né? Como é para a área alimentar, então nós temos as agências reguladoras aqui do Brasil, né, que regulamentam essas questões. Então, algumas tecnologias ainda estão, digamos assim, em escala de laboratório, não estão disponíveis comercialmente, mas em breve a gente espera que estejam. A Semana de Engenharia de Alimentos também contou com a presença de várias lideranças acadêmicas de outras universidades. Elas se reuniram no 3º Fórum de Coordenadores dos Cursos de Engenharia de Alimentos da região sul do país. Em discussão, as principais preocupações com relação à procura e ingresso nessa área. Manifestaram igualmente otimismo, pois ainda é grande a expansão do mercado do engenheiro de alimentos. O mercado ele acompanha a necessidade da produção de alimentos, né? Uma vez que a população do mundo só aumenta, a necessidade por alimentos tende também a aumentar, portanto é um campo que tem uma ampla diversidade de posições que o engenheiro de alimentos pode ocupar, não só na indústria de alimentos, mas também no comércio varejista, por exemplo, as redes de supermercados. É interessante que o engenheiro estivesse presente para a questão da qualidade dos alimentos e sua conservação. Quer dizer, não só a fabricação é importante, mas também a questão de logística, transporte, conservação, importações, exportações. Todos esses detalhes, né, fazem que a cadeia produtiva de alimentos tenha muitas colocações para o engenheiro. Então é um mercado que está em ampla expansão. O que às vezes dificulta isso é as pessoas enxergarem o que faz o engenheiro de alimentos. E nesse caso, eu colocaria a palavra fabricação no meio do nome do curso. Então, o engenheiro ele trabalha com a fabricação, a produção de alimentos, desde os insumos básicos, as matérias-primas, até mesmo os produtos finais e mesmo os efluentes gerados no processo produtivo. Então, a cadeia tem muitos pontos onde a gente pode ingressar nesse trabalho. Então, ela é uma potencialidade muito boa. Porém, a visibilidade da profissão, ela hoje carece um pouco de mais clareza pelas pessoas que poderiam ser potenciais alunos, ou seja, as pessoas têm dificuldade de enxergar o que o engenheiro de alimentos faz, mas ele é uma peça importante para toda a cadeia produtiva de qualquer tipo de alimento. Bom, o engenheiro de alimentos, como a gente pode imaginar pelo próprio nome, né, ele tem ótimas perspectivas em termos da profissão, porque nós conseguimos verificar hoje, quando nós vamos aos mercados, por exemplo, adquirir nossos alimentos, a grande diversidade que nós temos de alimentos que para consumo, para compra, e a tendência disso aumentar, né? Inclusive em alguns segmentos específicos, como de comidas pré-prontas, a própria linha de fast food. Então, não só os alimentos industrializados, mas toda a cadeia também de distribuição, de produção de alimentos para consumo, é uma área de atuação do engenheiro de alimentos, e é uma área onde o engenheiro de alimentos tem a contribuir no sentido de visar a segurança alimentar para a população. E que está crescendo bastante, né? Cada vez mais vem novidades nesse mercado e o engenheiro precisa estar constantemente atualizado também, né? Para atender essas demandas. O que a gente tem que entender, que é importante ressaltar, é que todas essas novidades que vêm de encontro ao crescimento da população, aos anseios de uma alimentação melhor, de acordo com a necessidade do consumidor, o engenheiro de alimentos ele sempre está por trás disso, né? Porque se a gente pensar, eu tenho agora uma linha de lácteos, por exemplo, sem lactose, no sentido de estar retornando para o público para que ele consiga consumir, mesmo sendo intolerante. Lá tem engenheiros de alimentos tanto na área de pesquisa, como também na questão das próprias indústrias de fazer possível essas tecnologias funcionarem. Bom, a área de alimentos é uma área muito abrangente, né? Se sabe que a produção de alimentos é uma coisa ilimitada, cada vez mais aumenta a procura por alimentos, e alimentos seguros, alimentos saudáveis, alimentos então práticos para o dia a dia do consumidor. Então cada vez mais se entende que existe um aumento da procura, um aumento da produção. Baseado nisso, nós temos então a procura pelo curso através de alunos ingressantes todos os anos. Essa tendência, como eu falei, ela tende a aumentar à medida em que novas tecnologias surgem, o desenvolvimento de novos produtos. Então se sabe que essa procura ela é uma procura certa, no sentido de que existe mercado para esse tipo de profissional, e a gente sempre divulga muito essa questão, né, da produção de alimentos de forma adequada, de forma segura, que é o que o profissional da engenharia de alimentos realmente vai atuar.
Especialmente porque agora está sendo desenvolvido constantemente novas linhas de produtos sem glúten, sem lactose, alimentação saudável, né? Qual é o papel do engenheiro nesses aspectos? O engenheiro de alimentos, ele é o responsável pelo desenvolvimento do produto, pela transformação, pelo controle do processo, pela busca da legislação adequada àquele processo específico. Então, essa mudança nos hábitos, esses consumidores de áreas mais específicas, como você cita, né? A questão dos alimentos sem glúten, de baixo teor de lactose. Então, nós temos o profissional certo para o desenvolvimento desses produtos, com base em todo um amparo legal, com um conhecimento científico para isso, através da universidade, da estrutura que a universidade oferece. Então, esse profissional ele está preparado para o mercado de trabalho, para qualquer tipo de produto alimentício que venha a ser necessário ao consumidor. Quais são os desafios para o engenheiro de alimentos nesse contexto que a gente vive atualmente? Eu entendo que os desafios eles estão relacionados ao desenvolvimento de alimentos cada vez mais seguros, né? Livres de compostos químicos, cada vez mais naturais, saudáveis. Então, uso de matéria-prima orgânica, então, com menos agrotóxicos, cada vez mais, então, pensando que o consumidor ele é exigente em termos de alimentos, né, saudáveis e qualidade, mas que sejam seguros também para o seu consumo. Abertas as inscrições para o processo seletivo no mestrado em Ecologia da Universidade. O ingresso acontece no primeiro semestre de 2015 e as inscrições podem ser feitas até o dia 1º de dezembro deste ano. São 14 vagas em 3 linhas de pesquisa: Ecologia e Conservação da Biodiversidade, Ambiente e Tecnologia e Processos Estruturais, Funcionais e Modelagem Ambiental. Informações junto à Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Ecologia pelo telefone 3520-9000, ramal 9155 ou pelo site uricer.edu.br/ecologia. Uma ótima semana a todos.